Olha, nós temos aqui uma questão que, uma maravilha, dando continuidade, chega a dar para empolgar mesmo, tá certo? Eu sempre digo, é isso o prazer de aprendizagem. Me acompanhe. O investidor aplicou certa quantia em fundo de ações. Nesse fundo, 1/3 das ações era da empresa A, 1/2 era da empresa B e o restante da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20%, das ações da empresa B diminuiu 30% e das ações da empresa C aumentou 17%. Em relação à quantia total aplicada ao final desse ano, esse investidor obteve. Então, vamos começar a fazer a farra. Então, nós temos o quê? Nós temos o seguinte. Então, ele diz, na empresa A, na empresa A, ele teve ações da empresa B e teve ações da empresa C. Empresa B, empresa C. O que ele diz é o seguinte, então pega o material e acompanhe comigo. Da empresa A, 1/3 das ações era da empresa A. Então o dinheiro dele, ele comprou 1/3 da empresa A. Meio da empresa B. Dessa empresa aqui, o dinheiro que ele tinha, ele comprou 1/2 do dinheiro que ele tinha. E dessa empresa, o restante do dinheiro. Em termos de fração, 1/3 mais 1/2. Quanto é que está faltando para o inteiro? Vamos reduzir ao mesmo denominador comum, que é 6. 6 por 3 dá 2, mais 6 por 2 dá 3. Então, na realidade, nós temos aqui 5/6. Quanto é que está faltando para o inteiro? 6 menos 5, está faltando 1/6. Pronto. Então, nós temos. Qual outra informação que eu tenho da questão? Da grana que o nosso amigo tinha, ele aplicou, presta atenção, em termos, foi o que aconteceu. A empresa A aumentou 20%. As ações da empresa A aumentou 20%. Das ações da empresa B, olha aí, da empresa B, o nosso amigo, houve uma redução de 30%. Desvalorizou 30%, diminuiu 30%. E das ações da empresa C aumentou 17%. Da empresa C aumentou 17%. Então, deixa eu só organizar um pouquinho aqui, tá certo? Então, para que fica mais espaço. Então, foi o que aconteceu. Aqui, houve um aumento de 20%. Pronto. Nessa daqui, houve uma diminuição de 30%. E nessa daqui, houve um aumento, na realidade, de 17%. Pronto. Então, agora, nós temos um problema. Eu tenho que pensar numa quantia que pode facilitar a minha vida. Normalmente, todos os nossos colegas dizem, em termos percentuais, pense em 100%. Mas 1/3 de 100% da minha quantia não dá exato. 1/2 daria 50, 1/6 não dá exato. Então, eu tenho que pegar um número que seja divisível no mesmo instante por 3, por 2 e por 6. Você tem que imaginar. Então, eu vou pensar na seguinte quantia, para facilitar a minha vida. Eu vou pensar em R$90. Então, na realidade, eu tenho R$90. Então, olha lá, R$90. Então, 1/3 de 90, pronto. Então, 1/3 de 90, na realidade, é R$30. Então, eu apliquei, lembrem, ação A, eu apliquei R$30. Da ação B, olha, lembrem, da B, eu apliquei a metade. A metade de R$90, na realidade, é R$45.
Pronto. Aqui dá dinheiro, R$90. Para facilitar, R$90, eu aqui é 1/6. Então, 1/6 de 90, na realidade, é R$15. Pronto, R$15. Então, o que nós temos aqui? Então, deixa eu facilitar um pouquinho. Então, nós temos aqui, facilitando um pouquinho. Pronto. Então, vamos facilitar um pouquinho, organizar aqui, para a gente ter uma ideia. O blá, blá, blá. Então, pronto. Então, nós temos aqui, ó, pronto. R$30 eu apliquei ações da empresa A. 45 apliquei da empresa B. O restante, R$15 da empresa C. 30, 45, tá certo? Então, nós temos 30, 45 e 15. Então, dá R$90. O que foi que aconteceu? Qual foi meu ganho aqui? Meu ganho foi 20%, aumentou 20%. Então, eu vou calcular 20% de R$30. Só apliquei 30. Simplificando um pouco, 0, 0, 0. Então, eu ganhei aqui R$6. Então, se eu ganhei R$6, eu recebi ao todo, lembre, recebi ao todo 36. Pronto, ganhei R$6. Então, a grana que eu recebi aqui foi R$36. Pronto. Da empresa, das ações da B, R$45. Então, eu vou calcular 30% de R$45. 40% de R$35, veja comigo, 40%, simplifique, tá certo? Então, 30%, ó, 30% de 45, então 30% de 45, dá exatamente R$13,50. Só um detalhe, aqui é simplificação, tá? 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12, 13. Dividido por 10, terão R$13,50, tá certo? 3 vezes 5, 15. Só que o nosso amigo aqui foi prejuízo, porque eles desvalorizaram 30%. Então, 45 tirando 30, 13,50. Então, ó, 45 que eu tinha, R$45 tirando 13,50, na realidade, eu recebi, quando eu fui vender as ações, a ideia é essa, eu recebi, na realidade, nessa transação, tá certo? Nessa transação, eu recebi R$31,50, ok? 45 tirando 13,50, então dá R$31,50. Apliquei 45 e recebi R$31,50. Aqui nós aplicamos R$15. Eu recebi, houve um aumento de 17%. Então vamos calcular. Então vamos calcular 17% de R$15. Fazendo as continhas, tá certo? Nós vamos ter R$2,75. Eu lucrei nessas ações aqui R$2,75. Eu recebi, na realidade, quando vendi as ações, eu recebi, na realidade, 15 mais 2, 17,75. 17, ó, 17,50, ó, 17, então vamos lá. Então deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui. É 2,55. Essas contas, refazendo as contas. É 2,55. Ok? Fazendo essas contas, então eu tenho 17 vezes 15,
tá certo? 17 vezes 15, né? 17%. Então, 17% de 15 dá 2,55. Se eu somar com 15, então dá 17,55. Só um errozinho de conta aqui. Então, agora, vamos verificar o que ele quer saber. Então, eu tenho, na primeira aplicação, eu recebi 36, na segunda, 31,50 e na outra, 17,55. Ao todo, no total, se eu somar o que eu recebi, R$36 mais 31,50 mais 17,55, eu recebi ao todo, na realidade, isso deu R$85, tá certo? E 5 centavos. Pronto. Ora, mas eu tinha aplicado R$90. Eu tinha aplicado R$90. Ok? Eu tinha aplicado R$90. Se eu tinha aplicado R$90, ok? E recebi R$85,05, então, na realidade, eu tive um prejuízo, né, negativo, isso aqui é para dizer que é um prejuízo de R$4,95. Pronto. Eu tive um prejuízo de R$4,95. Ele quer saber quanto por cento você perdeu. Tem uma regrazinha melhor do que percentual do que essa. Ó, não tem regrazinha melhor do que percentual. A melhor maneira, parte dividido pelo todo. Então, se eu pegar R$4,95 e eu tinha, não era R$90, então, se eu fizer essa divisão, na realidade, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter 0,055. Em termos percentuais, tá certo? Está aqui dado em forma unitária, dá-se um pulo para a direita 2 casas decimais. Então, na realidade, eu tive um prejuízo de 5,5%. Agora eu posso ir lá e marcar, ó, um prejuízo C de casa, tá certo? Então eu tive um prejuízo, na realidade, de 5,5%. Interessante a questão. É só imaginar um valor para facilitar, tá certo? Poderia ser outros valores, sem problema nenhum. A condição tinha que ser divisível por 3, por 2 e por 6. Toda a vida a gente fala 100%, então tem que ter cuidado. Porque aí no caso não dava, porque 100%, 100 não dá para dividir por 3, dá para dividir por 2, mas não dá para dividir por 6. Vamos em frente. A questão de número 32, ela diz assim, ok? Então, a questão de número 32, ela diz assim, segundo dados do Sindicom Rio, certo? Opa. Em fevereiro de 2010, o custo médio da construção civil do Rio de Janeiro era de R$ 875,18 por metro quadrado. Então, isso é o valor de 1 metro quadrado. De acordo com essa informação, qual era em reais o custo médio da construção de um apartamento de 75? Lembre, isso aqui é simples. Ora, pode a coisa complicar, tudo bem. Mas o simples é só isso aqui. Olha o que você tem. Você tem, que unidade você tem? Ó, você tem a ideia de metros quadrados e você tem o valor. Ora, 1 metro é 875,18. E se eu quero 75 metros? Resposta é X. Ou simplesmente você pega, se você sabe o valor unitário, porque aqui é 1,
Se fosse 3 metros, tudo bem. Valor unitário, é só multiplicar. Quer saber o todo? É só multiplicar e as continhas. Pronto. Essas contas, para não dar muito trabalho, o valor, fazendo as continhas aqui, o valor na realidade é R$ 65.638 65.638,50. Pronto. O item correto, o I de A de alegria. É simples, sem dificuldade nenhuma. Se você tem a parte, você tem um e quer saber o todo, é só multiplicar. Se você tem um todo, quer saber a parte, é só dividir. Pronto, simples. Então, nós temos aqui uma questão, a questão de número 33, ok? No Brasil, os clientes de telefonia móvel podem optar pelo sistema pré-pago ou pós-pago. Em certa empresa de telefonia móvel, 17 em cada 20 clientes utilizam o sistema pré-pago. Sendo assim, o número de clientes que utilizam, tá certo? Sistema pré-pago supera o número de clientes do pós-pago em 24,36 milhões. Quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? Então, vamos organizar os nossos dados. Organizando os nossos dados, então, eu tenho, olha aqui, então acompanhe nossos dados. No Brasil, os clientes de telefonia móvel podem optar pelo sistema pós, certo? Pós, certo? Pré e pós. Então, pré, simplificando aqui na sequência. Então, eu tenho pré e pós. Pronto. Pré, tá certo? Eu vou chamar de X. Pró, eu vou chamar de Y. Pronto, para facilitar um pouco, tá certo? Em cada empresa de telefonia móvel, 17 em cada 20 clientes, 17 em cada 20. 17 em cada 20, então aqui nós temos 17 e aqui nós temos 3. 17 em cada 20 clientes utilizam o sistema pré-pago. 17 em cada 20, o que quer dizer 17 em cada 20? 20, olha, a ideia é essa. Eu tenho 20 pessoas aqui. 17 em 20, uso o pré-pago. Se desses 17 aqui é o pré, o outro restante vai quem? Para os pó. Pronto. Lembre, isso aqui é simples. 17 em cada 20, tá certo? Então, pronto. 17 em cada 20. Então, nós temos, na realidade, isso aqui. 17 pré, pós, 3. Tá certo? Cliente utiliza um sistema pré-pago. Então, pré-pago foram 17. Né? Do grupo de quem? No grupo de 20. Lembre, isso aqui, isso acontece no grupo de 20. Grupo, certo? De 20. No grupo de 20, 17 uso pré e 3 o uso pós, certo? Sendo assim, o número de clientes que utiliza o sistema pré-pago supera o número de clientes que o pré-pago, que é X, certo? Sendo assim, o número de clientes que utiliza o sistema pré-pago supera o número de clientes do pós-pago, tá certo? Em 24,36 milhões, tá certo? Quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? Pronto. Então, como é que eu posso imaginar isso aí, professor? Lembra, o maior segredo da questão é a proporçãozinha. 17 está para 3, assim como x está para y. 17 para 3, assim como x está para y. Então, sem dificuldade nenhuma, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3x
é igual a 17y. Pronto. 3x é igual a 17y. Pronto. Então, como é que se organiza isso aqui agora, professor? Simplesmente multiplique isso aqui por 3. Ó, sequenciazinha. Então, multiplique isso aqui por 3. Se eu multiplicar por 3, eu vou ficar com 3x, eu vou ficar com 3y, tá certo? 3x com 3y, e vou ficar com 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, 10, 3 vezes 4, 12, tá certo? 3 vezes 2, 6, e 1, 7. Pronto. Aí, opa, pronto. Aqui eu tenho 3x e eu tenho 3y. No lugar do 3x, eu vou botar 17y. Então, aqui fica 17y. Vem para cá, sistemazinho. 17y, passa para lá, menos 3y. Isso é igual a 73,08. 15y é igual a 73, certo? 0,08. Se eu dividir 73,08 por 15, uma continha bem simples, 73, certo? Ponto 08. Se eu dividir por 15, nós vamos ter exatamente o y, certo? Igual a, certo? Então, nós temos, por exemplo, 73,08 dividido, pronto, só uma correçãozinha aqui. Por isso, ó, na pressa, 17 menos 3 não é 15, professor. Pronto, rápido. 17 menos 3 dá 14. Pronto, por isso que as contas ficaram bem estranhas, tá certo? Então, nós temos, bem, conta bem estranha, pronto. Então, nós temos agora, ó, refazendo a correção, as contas, 73,08, eu vou dividir, tá certo? Vamos dividir por 14, certo? Isso vai dar 5,22 milhões, tá certo? Então, vamos ver agora o que a questão está a abordar. Ele diz, ó, vamos ver, porque para a questão pode se concluir. Ele quer saber quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa. Lembre, esse é o Y. Eu preciso saber quem é X. Então, venham para cá. Ó, melhor maneira não é vir para cá, que aqui tem muita conta. Melhor maneira é ir para cá. O X é igual a Y, que é 5,22, somado com 24,36. Fazendo essas continhas, certo? Fazendo essas continhas, o meu X vai ser igual, ó, fazendo essas continhas, certo? Então, se eu somar 5,22, certo? Se eu somar com 24,36, eu vou ter 29,58 milhões de pessoas, certo? Mas o nosso amigo está querendo, na questão, ao todo, ele quer ler a questão, acompanhe, ele diz o seguinte, ele diz, quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? Quantos milhões são atendidos por essa empresa? Então, ele quer o valor de X, ele quer que eu calcule o valor de X mais Y. Então, o que é que eu vou ter? X mais Y. Eu tenho 29,58, certo? Somado com 5, certo? 5,22. Então, 29. Então, somado com 5,22. Então, vai dar 30, tá certo? Da realidade, dá 34.000, tá certo? E 34,80.
Pronto. Então, ele diz, olha aqui, o item é, quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? O item correto é o item E. Então, lembre, essa é a questão de número 33, certo? Número 33. Bem interessante, tá certo? Porque você trabalha com proporção. Isso aqui é proporção, ó. Essa aqui é onde está o segredo da questão, a proporcionalidade. Então, vamos agora nos animar para essa próxima. Diz assim, essa é a questão de número 34. De acordo com o Plano Nacional de Viação, em 2009, a malha de estradas não pavimentadas de Goiás tinha 62.868 quilômetros, a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 quilômetros, tá certo? Quilômetros. O sextuplo da extensão das estradas pavimentadas. Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Então, vamos armar a questão. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, me ajude. Olha, não pavimentadas, eu vou chamar de X. Sim, pavimentadas, eu vou chamar de Y. Pronto. De acordo com o Plano Nacional, presta atenção, Viação, 2009, a malha de estrada não pavimentada, que é X, de Goiás, tem 62 mil quilômetros a mais. Então, preste bem atenção. X tem 62 a mais do que malha de estradas pavimentadas. Então, é Y mais, tá certo? Mais 62.868. Pronto. 62.868. O que ele diz mais? As estradas não pavimentadas, tá certo? Ele diz que supera em 393 o sextuplo não pavimentado. Então, é 6Y mais 393. Pronto. Isso aqui é só igualar. Pronto. Bem simples a questão. Nessa igualdade, nós vamos ter 6y mais 393 é igual a y mais 62.868. Pronto, desloca. 6y menos y é igual a 62.868, tá certo? Menos 393. Então, 5y. Então, fazendo as continhas, tá certo? 62.868. Tirando 393, vai dar 62.455. Pronto, 62.455. Se nós pegarmos 62.455, certo? E dividir por 5, então meu y vai dar 12.495. Pronto. O que é que o meu amigo pede na questão? Ele pede sim pavimentada ou não pavimentada. Se você ler a questão, ele diz assim: quantos quilômetros de estradas pavimentadas, está aqui, quantos quilômetros pavimentados? Então, vamos atrás da opção, e a opção está bem aqui, ó, 12.495, ó, 12.495, item correto, A de alegria. Isso é A de alegria, quando você acerta a questão. Exercite. Tá certo? É isso que é a nossa matemática básica. Vai à frente. Você será um vencedor.